Preste bastante atenção no que nós vamos falar. Se você não prestar atenção com o seu espírito, você não consegue entender. Não se distraia. Fica aí atento para que você possa compreender. Amém? Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Preste atenção aqui, pessoal. Quando ele diz, quem estiver no campo, não volte para casa para pegar a capa. Quem estiver aqui, não volte para lá. Não tente tirar alguma coisa, não tente resgatar algum objeto, porque nesse dia não vai dar tempo para nada. Não vai ter nada mais que possa se fazer. Jesus alerta-nos dizendo que em todos os tempos, nenhuma pessoa, ninguém jamais viu algo tão terrível como neste dia nós veremos. Nada aconteceu antes igual ou semelhante ao que vai acontecer nesse dia. Ele ainda alerta dizendo, ai daquelas que amamentam, ou da que está grávida. Por quê? Porque a criança está salva, mas a mãe pode não estar. A criança é salva pela inocência. Então, se o arrebatamento acontecer na hora que a criança está amamentando, a criança vai ser tomada dos braços da mãe e vai ser levada, vai ser tirada do ventre e vai ser levado. Se a mãe não estiver salva, ela vai ficar chorando a perca do seu filho. Se o marido estiver salvo, mas a esposa não está, então ela vai procurar o marido e não vai encontrá-lo, porque ele foi e ela ficou. Se o marido não está salvo, ele vai ficar e a esposa vai subir. Nesse dia, já não vai ter mais nada que se possa fazer. O tempo acabou. E só para adiantar para você o que nós vamos falar muito nas próximas quarta-feiras, porque esta vai ser a pergunta, eu acredito, mais frequente. Quando isso vai acontecer? Nem Jesus sabe o dia que ele pode voltar. A Bíblia diz que isso só o Deus Pai sabe. Nem para Jesus Deus o revelou. Aí você diz, mas o senhor prega que os três são um, pastor. Aí é mistério de Deus, aí é mistério. Porque há coisas que só o Pai sabe, que não foi revelado a Jesus. Jesus já está de prontidão.
como nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, já deixa marcado, daqui a pouco nós vamos para lá. 1 Tessalonicenses 4, depois nós vamos falar sobre o que está escrito. Então ele diz: se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Os dias abreviados significam o quê? Para garantir a salvação dos escolhidos. Os dias passando rápido, os dias passando depressa. Parece que foi alguns minutos que tomamos o café da manhã e já são 8 horas da noite. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui na vigília da virada de ano e já se passaram 4 meses. Parece que foi ontem que você pegou o seu filho chorando nos braços, que tinha acabado de nascer. Hoje já te deu um filho, hoje já te deu um neto. Parece que foi ontem que você tinha 18, né? E ó, você nem viu passar. O tempo corre demais. Eu me lembro, na minha infância, a eternidade que tinha uma noite. A eternidade de uma noite. Parece que a noite não acabava nunca. O quanto durava um dia, a gente fazia muita coisa. Um dia inteiro era muito tempo. Hoje, para você ver como está se cumprindo aqui o que está escrito, o dia nem bem amanheceu, se você não apressar, quando você vê já está escurecendo. É assim, ó. Uma semana passa num piscar de olhos. Um mês, um ano. A gente sabe que para chegar o Natal, chegar o Ano Novo, meu Deus do céu. Nós já estamos de novo no ano de eleição, no ano de Copa do Mundo, e parece que isso aconteceu tudo há pouco tempo atrás, há meses atrás. A gente lembra de detalhes, de coisas que a gente fez há 4, 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, porque passou assim. Ele disse: o tempo, os dias estão sendo abreviados. Porque se o tempo não fosse abreviado, ninguém seria salvo. A pessoa tem tempo para pensar muito, para deixar o diabo falar muito no coração dela, para lançar dúvida na mente dela, para tornar ela inconstante a todo momento, fraca, débil na fé. Isso vai afastando ela da presença de Deus. Sem tempo, ele consegue fazer o que faz. Com o tempo sendo abreviado, Satanás tem devastado caminhonadas de pessoas. Imagina se ele tivesse tanto tempo como há algum tempo atrás. Quem está conseguindo entender? Imagina. Ele tem devastado tantas vidas com o tempo sendo abreviado. E ele sabendo disso, porque se tem alguém que conhece a palavra de Deus, esse alguém é quem? É o diabo. Ele sabendo que o tempo está abreviado, ele tem mais pressa. Ele tem mais pressa para trabalhar, para separar a pessoa de Deus, para colocar dúvida, para ela nunca ter tempo para Jesus, para não ter tempo para Deus, para torná-la ocupada o tempo todo, para torná-la ocupada de manhã, de tarde, de noite, para ela não ler a palavra, para ela não orar. Está cansada e sabe que a noite é curta, não vai jamais botar um despertador 3 da manhã para levantar e fazer uma oração. As pessoas têm feito aquilo que está ao alcance delas, e fazermos o que está ao nosso alcance, se queremos ser salvos, fazer o que está ao nosso alcance é muito pouco. É muito pouco. Eu faço o que dá, é muito pouco. Eu faço o que eu posso, é muito pouco. Se você almeja o reino de Deus, subir com Ele para a glória, então você sempre tem que estar disposto a fazer mais, buscar mais, orar mais, ler mais sobre a palavra, se fortalecer mais. Sim, tirar um horário para você estar com Deus todos os dias, ter o seu quarto de oração para todos os dias você se colocar na presença de Deus, não para pedir bênçãos,
não para orar pelos outros da sua família que não são convertidos, mas orar pela sua salvação, buscar pela sua salvação. Quanto tempo você dedica a buscar pela sua salvação? Porque quando vem um problema, quando surge uma situação, a gente ora, a gente faz proposta, a gente jejua, a gente pede oração para o pastor, para o fulano, para o beltrano. Mas de que adianta conquistar tantas coisas, se tudo isso vai ficar aí e morrer e perder a salvação? Ou Jesus voltar e ver as pessoas subindo, ver as pessoas indo para a glória, e a pessoa ficar nesse mundo. E eu quero dizer a você que depois da volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, nas próximas quarta-feiras, nós vamos falar o que Jesus disse que iria acontecer antes dele voltar. E tudo que ele disse que iria acontecer antes dele voltar, já aconteceu. Está ali, sinais da volta de Jesus. Um pouco antes onde nós lemos. Os sinais da volta de Jesus. Nós vamos ver os sinais. Todos os sinais já aconteceram. Então não falta absolutamente mais nada. Ele pode voltar hoje, porque tudo já se cumpriu. Tudo que está na Bíblia que Jesus falou não vai se cumprir, já se cumpriu. Só falta a volta dele. E depois que ele voltar, as pessoas que estão sem salvação vão ficar. Só que o Espírito Santo vai ser levado também. O Espírito Santo vai subir com a igreja. O Espírito Santo está aqui por esse período da ressurreição de Jesus, a subida nos céus, que ele disse: eu vou para junto do Pai, e eu vou rogar a ele que envie o Espírito Santo, o Consolador, a vós outros, para que vós não fiqueis órfãos. Mas quando ele voltar, o Espírito Santo sobe com ele. E aí você imagina, como é que está esse mundo hoje, com a presença do Espírito Santo? Eu digo mais a você, só não está pior por causa dos escolhidos. Homens de Deus e mulheres de Deus, que oram pela nação, que oram pelas autoridades governamentais, que lutam de manhã, de tarde e de noite, para amarrar os principados, as potestades, os demônios destruidores. A nossa oração no altar, pelas pessoas que são incrédulas, pelos traficantes, pelas prostitutas, pelos homossexuais, pelas pessoas enfermas, essa oração surte um efeito extraordinário. Porque se não fosse a oração dos escolhidos, aqueles que Deus separou para servi-lo e intercederem pela igreja, pelo povo e pela nação, já teria virado uma desgraça total e completa. Mas isso tudo vai acabar. Não vai haver mais quem interceda. Não vai haver, porque os escolhidos vão subir. Os escolhidos serão os primeiros a ser levados. Os escolhidos serão arrebatados. Ao soar da trombeta, como a Bíblia diz, sobre as nuvens ele descerá. Rapaz, arrepia. Porque eu consigo visualizar, imaginar, ter um pouco de noção de como vai ser. Os céus se abrindo. E todo ouvido, as 7 bilhões de pessoas ouvindo uma trombeta soando. E os escolhidos começando a subir. E muitos conhecedores da palavra, pregadores dela inclusive, ficando sabendo do que se trata. Meu Deus, era agora. Todo mundo está subindo. E eu fiquei. Não adianta mais correr, não adianta mais ir na igreja. Vai chegar na igreja, não vai ter o pastor, não vai ter a obreira, não vai ter o obreiro, não vai ter quem pregue, não vai ter quem ensine, não vai ter quem fale de Jesus, porque aqueles que falavam, aqueles que ensinavam, aqueles que eram verdadeiros já foram. Acabou. Acabou.
E o Espírito Santo também. Não vai haver mais quem convença do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Ó, você está errado, você precisa se consertar. Não vai haver mais perdão, amor. A Bíblia diz que o amor de quase todos se esfriaria antes da volta de Jesus, um dos sinais. Imagina depois da volta dele, sem a ação do Espírito Santo. E aí? Ele diz: então se alguém vos disser, verso 23, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É onde a pessoa estiver, o corpo vai ficar ali, e a alma dela vai ser levada. Para que não aconteça da mídia usar como um desaparecimento, como pessoas abduzidas, como pessoas que foram levadas por ETs, porque o diabo já vem preparando tudo isso já. Pessoas que desapareceram, pessoas que foram abduzidas, pessoas que foram levadas, ele já vem preparando tudo isso para enganar, para que quando acontecer o arrebatamento, porque vão ficar muitos. Vão ficar muitos. Então, para que as pessoas possam acreditar neste anticristo que vai surgir, a moeda que vai ser unificada, sabe? A grande tribulação, as coisas que vão acontecer, que a igreja do Senhor Jesus já não vai sofrer mais. Os escolhidos já estarão na glória. E a única, mas essa outra parte eu falo na outra quarta-feira. Vai ter salvação ainda para quem ficou depois do arrebatamento? Sim ou não? O que você acha? Jesus voltou, levou a igreja, os salvos. As pessoas ficaram, marido sem esposa, a mãe sem os filhos, filho sem os pais, namorado sem a namorada. As pessoas que ficaram poderão ainda ser salvas? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá o som da trombeta. A Bíblia diz, Jesus fala, que muitos se lamentarão, por saber que chegou a hora e não estavam preparados. Vão ficar, e já sabem que vão gemer, que vão sofrer. Muitos se lamentarão, porque essa hora, esse dia, ninguém pode revogar, ninguém vai poder mudar, já está determinado. Os ricos, os pobres, os feios e os bonitos, os brancos e os negros, os brasileiros, os alemães, os italianos, os japoneses, aqueles que são escolhidos
de uma extremidade à outra, os anjos vão reunir. Os anjos vão reunir os escolhidos para que subam para a glória com o seu Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim. Pode colocar, por favor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os mortos, vale lembrar e citar, esclarecer, os mortos em quem? Em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, anunciou a volta de Jesus, tocou a trombeta, a ordem foi dada, como está ali, foi dada a ordem, vai e traz o meu povo. O anjo toca a trombeta, aqueles que morreram em Cristo, morreram salvos, que estão agora no seio de Abraão, não dormindo, porque muitos acreditam nesta lenga-lenga, que quem morre dorme. Biblicamente falando, entenda, quando fala que a pessoa dorme, como é que a pessoa poderia estar dormindo no paraíso? Ela está no seio de Abraão. Eu poderia e costumo chamar esse lugar de antessala, um lugar de espera, para depois da volta de Jesus entrarmos todos juntos na glória, aonde a Bíblia diz que já está sendo preparada a nova cidade, para que o povo de Deus possa nela habitar. Assim como existe a antessala, seio de Abraão, onde estava o mendigo que viu o rico, mendigo Lázaro, no seio de Abraão, onde estão os salvos, aqueles que foram batizados nas águas, aqueles que aceitaram Jesus, o ladrão da cruz, que aceitou Jesus, está lá, está ali aguardando a volta de Jesus para o grande julgamento. Depois da volta de Jesus, passarão alguns anos da grande tribulação, e aí virá o fim. Aí virá o fim, e depois do fim, o grande julgamento. O grande julgamento, onde cada um vai ser julgado pelas suas obras. Assim como tem a antessala, para depois entrarmos na glória, lá também no inferno tem a antessala. A Bíblia diz que depois o inferno, a morte, os demônios e todos que morreram sem aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a pessoa que morre sem Jesus, morre duas vezes. Morre quando parte desse mundo e fica na antessala, chamado de inferno. Está na antessala, já está queimando, já está ardendo. Lembra do rico que fala: pai Abraão, pinga uma gota d'água aqui, a chama está me queimando. Queima, arde, mas não consome. Assim é o fogo no inferno. Queima, arde, mas não consome, para que a dor seja eterna. Então o inferno é uma antessala, e depois do julgamento será lançado no lago de fogo e enxofre o inferno, a morte, os demônios e todos aqueles que morreram sem Jesus. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde a Bíblia diz que o verme corrói, aonde há choro e ranger de dentes, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, não tem mais fim. E aí vem a pergunta: valeu a pena o orgulho, o momento de prazer,
a falsidade, a hipocrisia, a religiosidade, o dinheiro que a pessoa colocou o coração, o tempo que ela investiu nas coisas para ela e esqueceu de investir na sua salvação, tentando mostrar uma coisa que na verdade ela não era. Adiantou alguma coisa? Não adiantou de nada. Não vai ter mais quem possa nos salvar, ou salvar aqueles que lá estiverem. Então a preocupação não é como que vai acontecer, quando que vai acontecer, mas ter consciência. Duas coisas: primeira, que vai acontecer. Segunda, eu estou preparado para esse dia? E se o pastor pedir para ficar em pé agora, e Jesus voltar? E se esta for a minha última vinda na igreja? Se esta for a última oração que eu faço diante de Deus, isso aqui vai virar pó. Os bichos vão comer. Estava vendo uma matéria que o pastor mandou para mim. 5 dias o corpo, as unhas se descolam do corpo. 5 dias as unhas soltam. 15 dias o cabelo e todo o pelo desgruda do corpo. Vai ficando coisa mais linda, né? 50 dias já não tem mais órgão nenhum, já não tem mais nada do cérebro, já não tem mais pelo nenhum sobre a pele já se decompôs e já começa a aparecer a caricatura do camarada. Do 50º dia em diante fica só o esqueleto. 50 dias, isso aqui dura 50 dias. E acabou a beleza, acabou tudo. Mas a alma não envelhece. A alma não vai envelhecer. A alma não muda de forma. A alma é eterna. É um prêmio que Satanás quer para poder expor diante de Jesus e dizer: eu não estou salvo, eu não tenho salvação. Mas a alma dele, a alma dela, a alma dele, a alma dele, a alma dele, você também não tem. É isso que ele quer. Ele vai, mas ele não quer ir sozinho. Quer ir com ele? Mas falar que não quer adianta? Falar que não quer não resolve. Falar eu não quero não quer dizer não muda nada no cenário espiritual. Se não houver conversão e arrependimento, querendo ou não querendo, a gente vai com ele. É justiça. Se não houver entrega e renúncia diária, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Mas ele fala: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir enquanto eu estiver aqui, eu tenho que segui-lo. Para a gente terminar, para a gente não estender, diz assim, coloca o versículo por favor. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Sabe por que ele diz consolai uns aos outros? Porque a única coisa que nós temos nesse mundo que nos alegra, que me faz acordar de manhã e vir para a igreja e continuar anunciando o Evangelho com tanta falta de consideração por parte das pessoas que viram as costas para o Evangelho, que dentro da igreja são umas, lá fora são outras. As pessoas que discriminam a gente que prega a palavra de Deus, que falam mal, que criticam, que perseguem a obra de Deus, que nos apedrejam, que persegue você no seu trabalho, que persegue você na sua casa, que
que zombam da sua fé, que querem tirar você da igreja, a gente não teria motivo para ficar lutando por essa gente, honestamente. Mas sabe por que a gente não para e não desiste? Porque o plano de Deus ainda não se cumpriu. E ainda que nós venhamos salvar um, de todos que a gente tentar salvar, vai ser maravilhoso. Alguém estar subindo com você, dizendo assim: que bom que você falou a verdade para mim. Que bom que você me ajudou. Que bom que você, naquele momento lá que eu estava, sabe, com a cabeça virada, com o coração perdido, você me deu uma palavra de salvação. Puxa, isso vai ser tudo para a gente. Poder alguém subir para a glória, porque nós ganhamos essa pessoa para Jesus. Poder chegar lá e ver esta pessoa, que ninguém acreditava nela, que ninguém esperava nada dela, sendo chamada pelo nome, pelo próprio Deus, porque ela está escrita no livro da vida. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ele disse. Ainda que vivamos nesse mundo uma vida inteira de lutas, de guerra, de problemas, mas lembre-se para onde você vai passar, ou aonde você vai passar a eternidade. Então, vai valer a pena. Vai valer a pena. Quantas vezes não deu vontade de desistir, de pegar e jogar tudo para o alto? Lembre, sempre quando der vontade de desistir, do lugar onde você quer passar a eternidade. Lembre-se disso. E aí, depois que você lembrar, você toma uma decisão, você faz a sua escolha. Mas não tome nenhuma decisão antes de lembrar disso. Aonde eu vou passar a eternidade? Pode ser que eu saia daqui agora, dê um passo errado e Jesus volte, e aí não dá mais tempo para nada. Não dá tempo de eu voltar para trás e pedir perdão. Não dá tempo de eu falar que estava equivocado. Não vai dar tempo. Ele vai voltar. A Bíblia diz como um relâmpago. Como um relâmpago. Vai ser rápido. Ficou para trás, já era. Você tem que viver cada dia como se fosse o último dia.